quando diz, deixa o céu descer, às vezes a gente entende assim, é para deixar a glória de Deus descer, né? É para a gente se alegrar bastante em Deus e pular bastante na presença de Deus, pode ser também. Mas deixar o céu descer, significa deixar a vontade de Deus se estabelecer na sua vida. Pode pular, pode saltar, pode glorificar, pode adorar, mas o principal é deixar a vontade de Deus se estabelecer na sua vida. E isso a gente entoou aqui com força. E deixa o céu descer. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver pronto, então nós vamos pedir para Deus continuar. Senhor, deixa o céu descer. Deixa a sua vontade se estabelecer nas nossas vidas. Deixa a sua vontade se cumprir. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas não significa que ela seja fácil. É difícil às vezes. E às vezes dói. Mas nós pedimos, deixa o céu descer. É Ele mesmo que nos ajuda, é Ele mesmo que nos capacita. É Ele mesmo quem nos dá força para que a vontade dEle se estabeleça em nossas vidas. Irmãos, sem mais demora, louvado seja Deus. Passagem bastante conhecida, no livro de 1 Reis, capítulo 19, apenas um versículo. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou estar lendo, os irmãos apenas acompanhem, para nós ganharmos tempo. Título de Jezabel ameaça Elias que foge para Horebe. E o versículo 4 diz assim, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Os irmãos podem se assentar. Já foi orado, irmãos. Nós cremos que nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Irmãos, como eu disse, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. E de repente você pode estar pensando assim, irmã, é um culto de missões. A irmã está lendo aí Elias debaixo de um zimbro e pedindo a morte. O que é isso aí? Vamos chegar lá. Eu estava conversando com o Senhor e pedindo ao Senhor que estivesse colocando uma palavra no meu coração, que estivesse vindo ao encontro da necessidade da igreja do Senhor. E Deus tem falado com essa palavra no meu coração há muito tempo, irmãos. E Deus já me mostrava proferindo essa palavra, porque Ele é maravilhoso. Nós só precisamos estar abertos à vontade dEle. Ele está pronto para fazer. Se você estiver pronto para obedecer, então receba a vontade de Deus na sua vida. Mas eu pensava com essa palavra, irmãos, que nós recebemos da parte do Senhor uma missão, a qual já foi lido o texto aqui nessa noite. Né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa libertar das mãos do inimigo aquele que está cativo, aquele que está aprisionado em pecado. Já foi falado sobre pecado aqui. Isso significa trazer para a presença do Senhor aquele que está aprisionado nas garras do adversário. Mas também faz parte dessa missão trazer de volta os soldados que se ferem. Porque não é uma troca, irmãos. Eu não vou buscar quem está preso e deixo quem está ferido no meio do caminho.
Não é assim, irmã, pelo menos eu trouxe 2. Mas ficou 2 para trás, mas eu trouxe 2 para compensar. Não é assim que funciona. Nós vamos buscar os cativos, mas nós também cuidamos dos soldados feridos. E essa é a missão, é como pensar em um exército mesmo. É como pensar em um exército que tem a missão de ir lá para buscar prisioneiros de guerra. E no meio daquela busca, infelizmente, alguns dos soldados se machucam. Infelizmente, irmãos, é bem verdade que algumas baixas vão ter. Mas não simplesmente por uma conformidade. Ou seja, não simplesmente porque eu me conformo. É assim, vai ser assim, não. Vai acontecer, infelizmente acontece. Nem sempre nós vamos conseguir trazer todos os que estão presos. Nem sempre vamos conseguir retornar com todos os feridos. Mas não por falta de tentativa. Tentar, nós vamos tentar. Nós vamos fazer o máximo possível, nós vamos nos esforçar para cuidar dos soldados que estiveram valente, combatendo em todo o tempo, mas em algum momento foram feridos. E aí nós chegamos, irmãos, na passagem que nós lemos. Todos conhecem, pelo menos um pouco da trajetória de Elias. O profeta Elias, grande homem de Deus, valoroso, profetizou naquele tempo sobre a nação de Israel, com êxito, sendo usado poderosamente por Deus para efetuar grandes sinais e maravilhas. Mas agora nós olhamos para ele debaixo de um zimbro, debaixo de um arbusto. Se nós formos buscar, os estudiosos vão dizer que esse arbusto ele cresce aí em torno de 4 a 5 metros, dá um frutinho que, na verdade, é um pseudo-fruto, que pode ser usado aí para várias coisas, para bebidas, para perfumaria. É uma árvore medicinal. Enfim, naquela época, ela não estava com frutos. Mas Elias estava se valendo ali daquela sombra. E ele se assentou ali, e o seu coração estava machucado mesmo. Ao ponto daquele homem pedir a morte. Dá para pensar assim no nível de cansaço espiritual, de fadiga que ele estava. E às vezes, irmãos, algumas pessoas vão olhar para essa passagem e nós vamos ouvir pregadores, nós vamos ouvir até hinos falando acerca da covardia de Elias. Que Elias foi covarde. Que ele fugiu de uma mulher. É muito fácil, irmãos, nós, com a nossa ótica, olhar e conseguir enxergar a debilidade do nosso irmão. De longe, a quilômetros de distância, você enxerga a debilidade do seu irmão. Eu enxergo, nós enxergamos. A nossa debilidade é complicado de enxergar. É difícil. Não vemos, mas conseguimos enxergar com facilidade a debilidade do nosso irmão, a fraqueza. E muitas vezes é muito fácil, irmãos, falar dessa situação. Fugiu de uma mulher, você fugiria também? Não era qualquer mulher, não, é uma mulher que fazia, falava e fazia. E já tinha matado a muitos. Então é fácil agora levantar e falar, um covarde. Fugiu. Ele estava num estado, irmãos, era uma fase. Uma fase difícil de se assentar debaixo de um zimbro. No entanto, como eu disse, ele estava numa fase. Mas todos conheciam bem Elias e o que ele tinha feito. Esse Elias aqui, sentado debaixo desse zimbro, era o mesmo Elias que lá atrás orou
debaixo de uma ordem de Deus. E por 3 anos e 6 meses, não caiu uma gota d'água, de chuva, naquelas terras. Quando nós olhamos lá em Tiago 5, se eu não me engano, 17, ele está falando sobre isso. Um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós, mas no entanto ele orou 3 anos e 6 meses, nada de chuva. Segundo a oração dele, debaixo da ordem de Deus. E depois orou de novo. E diz a palavra do Senhor que, olhando para o céu, na verdade, o servo dele olhando para o céu, depois da 7ª vez, viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Voltou para ele e falou assim, cara, tem alguma coisa lá? Tem uma nuvenzinha lá, um negócio. Você que é dona de casa como eu sou também? Eu nunca vi, mas se alguém tiver feito isso, muito difícil de ter acontecido. Talvez eu vou até falar que você está com algum problema. Que está cheio de roupa para lavar. E de repente você olha para o céu e vê aquele céu azulzinho. E você fala assim, opa, peraí. Ah, não, ali ó. Ih, tem uma nuvenzinha ali desse tamanhozinho. Ah, não vou pôr roupa no varal não. Nunca vi ninguém que fizesse isso. O quê? Só aquilo ali, você enche o varal de roupa. Hoje minha roupa vai secar todinha. Porque não tem sinal de nada. Para quem não tem fé. Mas para ele que estava debaixo de uma ordenança de Deus. Quando o servo dele falou assim, ó, tem uma nuvenzinha lá, um negocinho pequenininho, o tamanho da mão de um homem lá. Então você desce e pode falar para Acabe, ó, sobe rapidamente aí no seu carro e ó, a chuva está vindo. Antui, ela façurião, decanturi demantos. Esse era Elias. Esse era Elias. Aquele que chegou na casa da viúva. Falou com ela assim, você tem o quê aí? Eu tenho só um pouquinho de farinha aqui. Um pouquinho de azeite, faz para mim um bolo aí. Não, mas o que tem aqui só dá para não. Primeiro para mim. Porque depois não vai faltar na sua panela a farinha, nem o azeite vai secar também. Antui dela façuriam de canturi de montes. Esse era Elias. Aquele que quando o filho dela ficou enfermo e veio a morte, ele foi lá e trouxe de volta debaixo da autoridade de Deus. Esse era Elias. Aquele que Deus falou assim, se aparta para orar. E estando em oração num tempo difícil, de fome, de seca, Deus falou, pode ficar aí tranquilamente, porque os meus corvos vão te servir. Manhã e tarde, pão e carne. Esse era Elias. Esse era Elias. Aleluias. Esse era Elias. Aquele que falou com Acabe, manda trazer os profetas aí. Vamos fazer um desafio aqui, gente. Vocês vão clamar. Vamos ver qual Deus que vai atender aqui. Já deu para vocês? Já chamou a manhã todinha, não deu nada? Minha vez agora. Repare isso aí. Põe tudo direitinho como tem que ser, do jeito que Deus gosta. Agora faz ficar mais gostoso. Enche isso aí d'água. Antui, dela assuriando de canturi de mantos. E Deus mandou fogo. E ele acabou com mais de 800 profetas lá, juntando os de Baal e de Acera. Esse era Elias. Agora o homem estava passando uma fase. Aí as pessoas vêm com tudo. Sabe, irmãos? Isso acontece, irmãos, conosco. Porque tem um hino, aquele hino que diz: quem aplaude o seu momento, raramente aplaudiria a tua história. Pois eles não conhecem o teu sofrimento, mas se agarraram só ao teu momento de glória. E isso não é novo, isso sempre aconteceu.
aconteceu lá atrás, acontece com a gente. Porque as pessoas estão preocupadas da forma como nós estamos. E de repente eu posso até enxergar ali. Vamos conjecturar aqui. Alguém perguntando assim, cadê Elias? Tô vendo Elias, ele está sumido. Ih, não ficou sabendo nada? Ó, não é o mesmo mais não. Ih, pegava agora. Cantava agora. Evangelizava agora. Ih, tá caído. Porque as pessoas estão preocupadas com o seu estado, com como você está. Porque quando você está pregando, você é o santo homem, santa mulher de Deus. Porque quando você está louvando, você é o varão, é a varoa de Deus. Porque quando você está de Deus, você é uma bênção. Mas quando você, de repente, passa uma fase de sentar debaixo do zimbro, opa! Opa! Deixou de ser valoroso? Deixou de ter valor? Deixou de ser especial? Para o homem pode ter deixado. Porque o homem está preocupado com o seu estado. E momento passa. Momento passa. Mas Deus não. Deus, Ele sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua história. Deus não está preocupado com o estado, com o momento, com uma fase. Porque Ele está escrevendo a sua vida e essa fase fazia parte da escrita dele. Deus sabe quem você é. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. As pessoas perdem o valor facilmente para as outras, irmão. E não prega mais como pregava antigamente. Se não quiser. Porque se voltar a querer, vai pregar é mais. E não canta como cantava antes, se não quiser. Porque se voltar a querer, vai cantar é mais. Louvado seja Deus. E te preocupa com o que Deus pensa acerca de você e não com aquilo que o ser humano pensa. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza tua história. Aleluias. Aleluias. Porque Ele conhece a tua essência. A tua essência de verdadeiro adorador. A partir do momento que você virou uma nova criatura. Aleluias. Aleluias. E Ele pode voltar a fazer tudo de novo se você quiser. Não importa o que o homem pensa a teu respeito, Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua história, a sua trajetória de vida. E se você hoje passa por uma fase difícil, é uma fase, vai passar. Deus te tira dela com poder, com autoridade, te levanta. Porque aquele a quem disseram que estava caído, que tinha fracassado, que o ministério tinha acabado, ele subiu ao céu, irmãos, foi com carros e cavalos de fogo. Canto de dela façuriando e canto de demantos.
Aleluias! Quantos você pode numerar aí que subiu aos céus arrebatado por carros e cavalos de fogo? Com Elias foi assim. Com Elias foi assim. Aleluia. Os profetas que estavam próximos a ele, a Eliseu, no momento, falou assim: ó, nós vamos lá. Deixa a gente ir lá procurar, porque vai que o corpo dele caiu lá para cima dos montes, alguma coisa assim. Eliseu falou: não vai não. Não, mas insistiram tanto que Eliseu falou: então vai, velho. Vai, quer ir? Vai. A palavra fala, né? Buscar e encontrareis. Se tiver alguma coisa para achar, porque se não tiver, não adianta. Você busca e encontra quando tem alguma coisa para encontrar, porque se não tiver nada para encontrar, não tem nem o que buscar. Não acharam nada, voltando e não acharam nada. Eu falei: eu sabia, mas se vocês quiserem ir dar uma volta, passear, tá bom. 3 dias procurando. Aleluia. Deus conhece você, meu irmão. E aí, de repente, alguém pode falar assim: mas ele ainda entrou na caverna. Entrou, mas não ficou lá dentro, não. Aquilo ali foi uma passagem. Aquilo ali foi uma fase. Ele passou por lá, mas ele saiu. Debaixo desse zimbro onde você está, tem uma sombra. De repente você está pensando assim: irmão, vou ficar por aqui mesmo. Estou na sombrinha aqui, estou... Não. Deus não te chamou para ficar em sombra de zimbro. Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para você ser vaso de valor na presença dEle. Deus te chamou para te encher do seu Santo Espírito e de poder para você fazer a obra, para você divulgar o nome dEle, para você engrandecer o nome dEle, seja através do louvor, seja através do seu testemunho, seja através da palavra. E não para ficar como um fracassado. Como se fosse um fracassado debaixo de uma sombra de um arbusto. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por situações como essa, vem de nós mesmos, muitas vezes da nossa natureza, da nossa carne, e até mesmo o inimigo se aproveita disso. E ele tenta colocar na nossa mente uma forma de incapacidade, muitas vezes nos comparando com outras pessoas. E o próprio Elias, ele falou assim: ó, já basta, Senhor. Toma a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Quem falou para ele que tinha que ser igual aos pais dele? Quem falou para você que você tem que pregar igual fulano? Pregar igual fulano, o fulano prega. Deus já chamou ele já prega. Quem falou que você tem que cantar igual ciclano? Cantar igual ciclano? O ciclano está ali já cantando. Deus te chamou para pregar, meu filho. Não é para pregar igual ninguém, não. É para pregar igual você mesmo. Deus te chamou para cantar. Não é para cantar igual ninguém. É para cantar como você canta. Como Ele te usa para cantar. Não deixe o inimigo te ludibriar. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração. Porque ele usa isso para justamente te incapacitar. Porque ele sabe do valor que você tem. Porque ele sabe do poder que Deus tem depositado na sua vida. Aleluia! Aí ele pensa: eu vou minar isso. Eu vou soprar lá no ouvido dela. Ih, mas você não canta igual fulano. E você vai dizer para ele: mas eu não preciso cantar igual fulano. Porque se ela é Isabel, eu sou Maria, Deus me chamou como Maria, Ele não vai me transformar em Isabel. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.
É tempo de tratar as feridas e continuar. Deus conta com você. Deus contava com Elias ainda. Ele saiu daqui, ainda fez algumas coisas. Ainda profetizou contra Acabe. Ainda esteve ali com o próprio, numa peleja ali com o próprio filho de Acabe. Ainda foi usado por Deus. E fez um discípulo dele, um profeta que ficaria, que foi Eliseu, que nós conhecemos, a qual depois pediu até que recebesse a porção dobrada. Mas entenda, essa fase que ele passou era algo que ele precisava passar. Mas ele não se deixou vencer por ela. Ele ouviu a voz suave do Senhor falando com ele. E eu quero que nessa noite você ouça a voz do Senhor falando com você. Ele está te chamando. Escuta a voz doce e suave do Senhor falando ao teu coração. Meu filho, minha filha, você é meu, você me pertence, você é especial, você tem valor. Eu, Jesus, dei a minha vida na cruz do Calvário por você. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Deixa Deus continuar a escrita dele na sua vida. Deixa o céu descer na sua vida. Isso vai passar. Deus conhece você. Por mais que possam estar te julgando no momento, julgando o seu estado, julgando a sua situação, fazendo comparações com o passado ou mesmo com outras pessoas. Mas sabe o que Deus ele tinha a dizer a respeito de Elias? Ele estava lá no alto céus, contemplando a situação. Você acha que Deus ele virou e falou assim: nossa, tô decepcionado. Olha como é que Elias está. Deus não se decepciona, irmãos. Deus ele sabe todas as coisas. Não tem como se decepcionar. Porque Deus não espera de mim mais do que eu posso. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Decepção é quando eu coloco minha confiança, eu confio. Eu deposito a minha confiança em alguém e aquela pessoa não alcança ou trai minha confiança ou faz alguma coisa a qual eu não estava esperando. Então eu me decepciono. Isso não vai acontecer com Deus. Porque Deus sabe bem quem eu sou, sabe bem quem você é, e Ele não espera de nós mais do que aquilo que nós realmente temos que fazer. Então, de repente, os anjos podem ter falado: oh, Deus, viu lá como é que está a situação de Elias lá, ó? O que é que você tem a dizer? Agora eu vou conjecturar. Sabe o que Deus tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte: vai lá e serve meu filho. Vai lá e serve meu filho! Aleluia! Vai lá e serve o meu filho! Porque foi isso que os anjos fizeram enquanto Elias estava ali. Serviram a Elias para que ele comesse e bebesse e ganhasse forças novamente. Não pense que Deus está te julgando, muito pelo contrário. Ele está lá: vai lá e serve meu filho, porque eu sei exatamente quem ele é. Eu sei exatamente quem ela é. Eu sei exatamente
o que ele está passando é uma fase. Vai acabar. Vai passar. E você vai continuar sendo quem você é. Através do poder que você tem recebido da parte de Deus. Irmãos, as horas já se foram. Esta é a palavra de Deus para o meu e seu coração. Você tem uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. Ele conhece o íntimo do seu coração e sabe exatamente como ele está nesse momento. E pode ser que esteja quebradinho, que quase não dá para reconhecer como coração. Mas está aqui nesta noite aquele que tem o poder de refazer, de reconstruir, de moldar, de reestruturar, de resgatar, que é o Todo-Poderoso. Para fechar, e não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza tua história. Ele não despreza. Aleluias. Ele não despreza. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.